Então, gente, iniciando aqui essa videoaula de resolução de exercícios, né, eu vou trazer para vocês aqui a resolução de duas questões que está na nossa lista de exercícios, né, que fica na descrição do vídeo, que são as questões 5 e 10. Então, trazendo novamente aqui, né, trazendo aqui a questão número 5, que foi da Prova Brasil, ela diz assim: para ligar a energia elétrica em seu apartamento, Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. Essa distância foi representada em metros pela expressão 2 raiz de 10 mais 6 raiz de 17. Para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usado é 2 vezes a medida fornecida por essa expressão. Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente. Então vejam, essa expressão aqui é o comprimento do fio, só que ele vai precisar do dobro. Então o que a gente calcular aqui, a gente tem que fazer no final aí o dobro, tá? Aí vejam só, o que a gente tem que fazer aqui de início é saber quanto equivale a raiz quadrada de 10 e a raiz quadrada de 17, né? Pois elas estão aqui na nossa expressão. Vejam, a raiz quadrada de 10 está entre aqui a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 16. Como o 9 está mais próximo do 10 e a raiz quadrada do 9 é 3, a gente vai dizer que a raiz quadrada do 10 está mais próxima do 3, tá? A raiz do 16 aqui escrevendo para vocês é o 4, né? Então a raiz de 10 é o número entre 3 e 4 e está mais próxima do 3 pelo motivo que eu acabei de dizer. Então a gente vai ter que testar aqui, por exemplo, o 3,1, né? Fazendo 3,1 vezes 3,1. A gente vai ver quanto é que dá, tá? Então fazendo 3,1 vezes 3,1, isso vai dar 9,61. Testando agora aqui o 3,2, fazendo 3,2 vezes 3,2, isso vai dar exatamente aqui 10,24, tá bem? Então observa que essa segunda parte aqui é por tentativa, né? Mas não é uma tentativa assim muito difícil de encontrar, pois a gente sabe aqui a aproximação. Então vejam, então quem está mais próximo do 10 aqui é exatamente 10,24. Então a gente pode dizer que a raiz quadrada do 10 é exatamente 3,2, tá? 3,2. Da mesma forma, a gente vai calcular aqui agora a raiz quadrada do 17. Então, a raiz de 17 está entre a raiz de 16 e a raiz quadrada de 25, né? A raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5 e a raiz quadrada do 16 a gente sabe que é 4. Então, a raiz de 17 é um número entre 4 e 5. E como o 16 está mais próximo de 17 do que o 25, né? A raiz de 17 aqui está mais próxima do 4, tá bem? Então a gente vai ter que testar aqui, né, o 4,1 vezes 4,1, pegando os números aí próximo de 4, e 4,2 vezes 4,2, e vamos ver qual resultado fica mais próximo aí de 17. Fazendo 4,1 vezes 4,1, a gente vai encontrar 16,81. E fazendo 4,2 vezes ele mesmo, a gente vai encontrar 17,64, né? Então, qual desses números aqui está mais próximo de 17, né, pessoal? Então, quem está mais próximo de 17 aqui é 16,81. Logo, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 17 é aproximadamente 4,1, tá? 4,1. Aí, vejam, fazendo aqui, né? Fazendo aqui o cálculo agora da nossa expressão, lá na nossa expressão, o que é que a gente tem? Vejam, 2 raiz de 10, então a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes a raiz de 10, que é 3,2, mais 6 raiz de 17. Então, 6 vezes a raiz de 17, que encontramos 4,1. Então, fazendo aí esses cálculos, né? 2 vezes 3,2 aqui, a gente vai encontrar 6,4. E fazendo 6 vezes 4,1, isso vai dar 24,6. Então, somando esses dois resultados aí, 6,4 com 24,6, a gente vai encontrar exatamente aí 31 metros de fio, né? Só que ele disse que esse valor ele é 2 vezes, né? O valor a ser usado tem que ser 2 vezes, é o dobro do que a gente encontrou. Então, o dobro, né? O dobro aí do 31, né? É 31 vezes 2, que é exatamente aí
62 metros de fio. Aí observa que o 62 não tem nas alternativas, porque a gente está trabalhando com o valor aproximado, né, das raízes. Então, o valor mais próximo aí de 62 é 61,6 metros. Tá bem, gente? Então, com isso aqui, a gente fez aí a primeira questão, onde a gente teve que calcular essas raízes. Aí, vejam só. Eu estou trazendo aqui, né, uma segunda questão para a gente resolver, que também envolve aí o cálculo aproximado de raízes, que também essa questão foi de uma avaliação externa, né? E ela diz o seguinte, vê só. Um encanador, ao realizar a parte hidráulica de uma casa, observou que a quantidade de canos em metros era representada pela expressão 5, aí vezes, né? 4 raiz de 20, mais 5 raiz de 50, mais 100. Uma construtora, em Palmas, construiu 10 casas iguais a essa, considerando que o encanador utilizou sempre a mesma quantidade de canos em cada casa. Então, ele utilizou um total de canos aproximadamente de... Então, novamente aqui, vocês estão vendo que a gente tem que saber quanto é a raiz quadrada aqui, ó, de 20 e a raiz quadrada de 50. Então, vamos lá. Vê só. A raiz quadrada aqui de 20, né? A gente sabe que ela tem que estar entre aqui a raiz de 16 e a raiz de 25, né? A raiz de 16 a gente já sabe que é 4, e a raiz do 20 a gente está procurando, e a raiz do 25 aqui é 5. Então, a raiz de 20 está entre 4 e 5, tá? Então, como o 16 está mais próximo de 20 do que o 25, então a raiz quadrada de 20, ela está aqui mais próxima do 4, que é a raiz do 16, tá? Então, a gente vai testar aqui, ó, 4,2 vezes 4,2, depois a gente testa 4,3 vezes 4,3 e ver quanto é aí que a gente vai encontrar, tá? Então, fazendo aí, vou testar aqui também o 4,5. Então, a gente pode testar todos os números, né? Com uma casa decimal a partir do 4, tá? Então, se a gente for fazer aí, ó, 4,2 vezes 4,2, isso vai dar 17,64. Ainda está um pouco distante aí desse 20. Fazendo 4,3, né? 4,3 vezes 4,3, a gente vai encontrar 18,49. Ainda está distante aí desse 20. Utilizando aqui o 4,5, né? Fazendo 4,5 vezes 4,5, a gente vai encontrar exatamente o 20,25, né? Aí você pode estar pensando, por que a gente não testou o 4,4? Vamos testar aqui o 4,4, ó. 4,4 vezes 4,4 para ver o que é que a gente vai encontrar, né? Então, 4,4 vezes ele mesmo vai dar 19,36. Então, de todos esses resultados que a gente achou, o que está mais próximo de 20 é 20,25, né? Ou seja, a gente pode dizer aqui que a raiz quadrada de 20 é aproximadamente aí 4,5, tá? 4,5. Então, da mesma forma, a gente vai fazer agora aqui a raiz quadrada do 50. Então, a raiz quadrada de 50 está entre a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 é 8, né? Deixa eu consertar aqui. É 8. A de 49 é 7. Então, a raiz quadrada de 50 é o número entre 7 e 8. E tem que estar mais próximo de 7, porque 49 está mais próximo aqui de 50, tá? Então, a raiz quadrada de 50 é um número entre 7 e 8, um número que está mais próximo de 7. Então, eu vou testar aqui 7,1 vezes 7,1 para ver se a gente chega numa aproximação bacana. E se não der, a gente testa o 7,2 e assim por diante, tá bem? Então, fazendo aí inicialmente 7,1 vezes 7,1, isso vai dar 50,41, tá? Então, se eu fizer o 7,2, isso já vai passar muito, né? Então, fazendo 7,2 vezes 7,2, isso vai dar 51,84, tá? Então, o que está mais próximo da raiz quadrada de 50 aí seria 7,1, tá? 7,1, tá?
Aí pronto, sabendo agora, né, o valor dessas raízes, a gente vai vir agora aqui para a nossa expressão, né? Então na nossa expressão, ver o que é que a gente vai ter aqui, tá? Vou tentar fazer para vocês aqui nesse espaço pequeno aqui. Então vê, a gente tem aqui, ó, 5, né? Calculando o valor da expressão, 5, aí abro parênteses aqui, ó, 4 vezes a raiz quadrada do 20, que a gente encontrou, que foi 4,5, tá? Mais 5 vezes a raiz do 50, que foi 7,1. Tudo isso aí somado com 100. Então, o que a gente tem que fazer é calcular tudo isso que está dentro do parênteses e o resultado aí multiplicar por 5, tá? Então, fazendo aí com calma, 4 vezes 4,5, a gente vai encontrar exatamente aí 18, tá? Então, aqui dentro do parênteses vai ficar 18, aí aqui, ó, mais 5 vezes 7,1. Isso vai dar 35,5. E tudo isso aí somado com 100, né? Então, resolvendo aí o que está dentro do parênteses, 35,5, né? Mais 18, depois somado aí com 100, a gente vai encontrar aí exatamente 153,5. Como eu preciso aqui ainda multiplicar por 5, né? Multiplicar por 5, isso vai dar aí 767,5, tá? 5, ok? Então isso daí é o valor dessa expressão. Aí se a gente for olhar aqui nas alternativas, o valor que está mais próximo de 767,5 seria exatamente aí esse 766,15, que é a nossa alternativa correta. Tá bem, gente? Então eu quis trazer para vocês aí essas duas questões de avaliação externa, tá? Que meus alunos eles ficaram com muita dúvida aí nas aulas presenciais, tá? Então aqui a gente chega ao fim de mais um vídeo e eu espero encontrar vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.